Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E nesse vídeo de demonstração vamos obter a equação de ondas progressivas a partir de uma função de onda harmônica. Essa em vermelho é chamada equação de onda ou equação de onda progressiva, e ela descreve a dinâmica de uma onda progressiva, enquanto essa em azul é a chamada função de onda harmônica, que descreve o comportamento no espaço e no tempo de uma onda harmônica. No caso, essa aqui é uma função de onda harmônica unidimensional, ou seja, essa onda só se propaga em uma dimensão, no caso na direção x. Antes de deduzirmos a equação de onda, vamos falar um pouquinho das ondas harmônicas. As ondas harmônicas, elas possuem esse nome porque cada posição do meio ou cada posição do espaço realiza um movimento harmônico simples, que é um movimento semelhante ao de uma mola. Para melhor estudar uma onda harmônica, vamos dividi-la em duas componentes, uma componente espacial e uma componente temporal. Como que eu faço isso? Vamos começar com a componente espacial. Para obter a função de onda em função somente da posição, eu posso tornar o tempo igual a zero. Se eu torno o tempo igual a zero, eu sumo com esse termo temporal aqui e fico somente com o termo dependendo de x. Então vamos fazer isso. Para t igual a zero, eu vou obter a função de onda x0, que vai ser igual a seno o ômega t, quando d vai a zero, fica zero, fica somente kx, seno de kx, mais φ. Perceba que a função de onda em função da posição é um seno. Então, o gráfico da minha função vai ser uma senoide. Vamos desenhá-la aqui. Então, meu gráfico da função de onda em função da posição vai ser mais ou menos esse daqui. A altura máxima que chega esse gráfico, nós chamamos de amplitude e denotamos pela letra A. Então, esse A aqui na frente do seno é a chamada amplitude, que é a intensidade máxima da minha onda. E se você conhece a função seno, sabe que no ponto zero, no ponto x igual a zero, o seno ele é zero. Porém, perceba que aqui no ponto zero ele está deslocado, ele está fora do zero. E esse deslocamento dessa função em relação à origem, nós chamamos de fase. Essa daqui, então, é o ângulo de fase, é o quanto a minha função de onda está deslocada em relação à origem. Quando estudamos a função de onda em função somente da posição, encontramos uma nova grandeza, o comprimento de onda. O comprimento de onda é o comprimento mínimo a qual se repete uma mesma característica da onda, ou seja, é a distância, por exemplo, entre dois vales ou duas cristas. Então, essa distância aqui entre duas cristas vai ser chamado de comprimento de onda e é representado pela letra grega lambda. Bem, vimos o que é o A, que é a amplitude, e vimos o que é o φ, que é o ângulo de fase. Só falta agora saber o que é esse K. Esse K é chamado de número de ondas e ele é 2π sobre lambda. O número de ondas é 2π sobre o comprimento de onda. Bem, então vamos tentar entender o que é esse número de ondas. Aqui eu peguei o gráfico do seno de 0 a 2π, no intervalo de 0 a 2π. O número de ondas, o K, ele varia inversamente em relação ao comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda ele é pequeno, o número de ondas vai ser grande. Então, caberá mais frentes de onda no intervalo de 0 a 2π. Porém, se o comprimento de onda ele for muito grande, então o número de ondas será pequeno, o que significa que caberá menos frentes de ondas no intervalo de 0 a 2π. Então, de certa forma, o número de ondas ele está comprimindo ou dilatando a função de onda. Enquanto a fase ela desloca a função de onda em relação à origem, o número de ondas ele comprime ou dilata a função de ondas. Se o comprimento de onda for igual a 2π,
Então, naturalmente, o número de ondas será igual a 1, ou seja, caberá apenas uma frente de onda no intervalo de 0 a 2π. Bem, agora vamos então ver a outra parte da função de onda. Estudamos o comportamento dela no espaço, agora vamos estudar o comportamento dela no tempo. Para fazer isso, vamos tornar a posição igual a zero. Se a gente torna a posição igual a zero, o termo kx fica zero e fica somente o termo menos ômega-t mais φ. Então, a função de onda em função somente do tempo vai ficar da forma U de 0t, que é igual a A vezes seno de menos ômega-t mais φ. E aqui temos a mesma coisa que para a posição. Nós temos uma senoide. Vamos desenhar aqui a senoide. Aqui nós temos a amplitude, que é a intensidade máxima que a onda atinge. Nós temos também o ângulo de fase, que é o quanto essa onda está deslocada em relação à origem. Na função de onda, em função somente da posição, nós tínhamos o comprimento de onda. Já na função de onda, em função somente do tempo, nós vamos ter o chamado período. O período é o tempo mínimo que se repete uma mesma característica da onda. Por exemplo, o tempo entre duas cristas ou o tempo entre dois vales. Isso é chamado de período e é representado pela letra T. Então, o tempo que transcorre entre duas cristas é chamado de período. Bem, então sabemos o que é o A e sabemos o que é o φ. Falta esse cara aqui, falta o ômega. O ômega ele é chamado de frequência angular e tem a seguinte fórmula. O ômega é o 2π dividido pelo período. E ele tem um comportamento semelhante ao número de ondas, ao K. Quando o período ele é pequeno, a frequência angular será grande, ou seja, caberá mais frentes de onda no intervalo de 0 a 2π. Já se o período for muito grande, o ômega, a frequência angular será pequena, logo caberá menos frentes de onda de 0 a 2π. Então, a frequência angular, o ômega, ele tem o mesmo comportamento do número de ondas, do K. Ele comprime ou dilata a função de onda. E quanto maior o ômega, quanto maior a frequência angular, mais frentes de onda caberão no intervalo de 0 a 2π, ou no intervalo qualquer. Mas existem dois tipos de frequência quando falamos de onda. Essa é a chamada frequência angular, e sua unidade é rádios por segundo. Porém, a frequência que costumamos ouvir por aí é medida em hertz. Essa frequência nós vamos denotar por F. E F, a frequência em hertz, é 1 sobre o período. Logo, o período ele é 1 sobre a frequência. Jogando essa fórmula aqui na fórmula da frequência angular, podemos achar a frequência angular em função da frequência. Então, ômega vai ser igual a 2π sobre 1 sobre F. Multiplicando pelo inverso do denominador, nós vamos ter que a frequência angular é 2π vezes a frequência F. E essa fórmula você com certeza já viu, provavelmente em movimento curvilíneo. Em movimento curvilíneo nós temos a frequência angular e a frequência. Então, se tivermos a frequência em rádios por segundo, podemos convertê-la na frequência em hertz através dessa expressão. A velocidade de propagação de uma onda pode ser dada pela relação ômega sobre K, a frequência angular sobre o número de ondas. Bem, o que é a frequência angular? A frequência angular nós vimos aqui que é 2πf. Então, vamos colocar 2πf. E o que é o número de ondas? O número de ondas nós também vimos que é 2π sobre lambda. Bem, eu posso multiplicar pelo inverso do denominador e vai ficar 2π
F vezes lambda sobre 2π. Eu posso cortar os 2π, e fica que a velocidade de propagação de uma onda é igual a lambda F. Então, a velocidade de propagação de uma onda pode ser dada pelo produto entre o comprimento de onda e a frequência. E você provavelmente já deve ter visto essa equação desde o ensino médio. Bem, então, finalmente, vamos deduzir a equação de onda progressiva através de uma função de onda harmônica. Primeiramente, eu quero pegar esse termo que está aqui dentro do seno e transformá-lo em uma função, a função g de xt. Vocês vão entender mais para frente o porquê. Então, g de xt vai ser a minha função kx menos ômega-t mais φ. Bem, para chegarmos na equação de onda progressiva, precisamos encontrar as derivadas segundas. A derivada segunda com respeito ao tempo e a derivada segunda com respeito à posição. Então, vamos ter que derivar duas vezes a função de onda em relação a cada variável. Vamos começar pela posição. Então, vamos fazer a derivada primeira da função de onda em relação à posição. Bem, a amplitude ela é constante, então ela pula fora da derivada. Então fica a vezes, quando eu chegar no seno, eu vou encontrar uma função composta. Então eu vou ter que utilizar a regra da cadeia. Então vai ser a derivada do que está fora, que é o seno, de seno, em relação ao que está dentro, que é a função g, de seno dg, vezes a derivada do que está dentro em relação a x. Vai ser a derivada parcial de g em relação a x. Então, novamente escrevo a derivada do seno em relação a g vai dar o cosseno. Então, vai dar o cosseno de g vezes a derivada de g em relação a x. Bem, ômega-t em relação a x é constante, então fica zero. Φ em relação a x também é constante, fica zero. Fica somente o termo kx. A derivada de kx em relação a x vai dar k. Então, fica aqui k. Colocando de forma mais organizada, a primeira derivada vai dar a amplitude vezes o número de ondas vezes o cosseno de kx menos ômega-t mais φ. Agora, vamos fazer a segunda derivada com relação à posição. A segunda derivada dessa função vai ser a derivada primeira dessa função aqui. Então, vamos fazer ela, a derivada segunda com respeito à posição, vai ser igual à derivada dessa função aqui. O a e o k são constantes, logo saem fora da derivada. Fica a vezes k, vezes a derivada ordinária do cosseno em relação a g, vezes a derivada parcial de g em relação a x. Isso daqui vai dar AK, porque são constantes. A derivada do cosseno em relação a g vai dar menos seno. Então, eu coloco o menos aqui na frente. O seno de g vezes a derivada de g em relação a x. Novamente, vai dar, se eu derivar o que está aqui dentro, vai dar somente o k. Então, vezes k. Colocando isso aqui de forma mais organizada, a derivada segunda da função de onda em relação à posição vai ser igual a vezes k ao quadrado. O sinal de menos aqui na frente, vezes o seno de g. Porém, o g é kx mais ômega-t menos ômega-t mais φ. Então, essa aqui é a derivada segunda da função de onda em relação à posição. Agora vamos fazer a mesma coisa com relação ao tempo. Vamos aqui pegar a primeira derivada em relação ao tempo. A derivada de u em relação ao tempo vai ser igual
O A é constante, então sai da derivada. A vezes a derivada ordinária do seno em relação a G, vezes a derivada parcial de G em relação a T. Isso daqui vai dar, o A continua constante, a derivada do seno em relação a G vai dar cosseno. Cosseno de G. E a derivada de G em relação ao tempo, o Kx em relação ao tempo é constante, fica zero. O φ em relação ao tempo também é constante, então sua derivada dá zero. Fica somente o termo menos ômega t. A derivada de menos ômega t em relação ao tempo dá menos ômega. Então, colocando isso aqui de maneira mais organizada, a primeira derivada com respeito ao tempo vai dar a amplitude menos a amplitude vezes a frequência angular vezes o cosseno de Kx menos ômega t mais φ. Essa é a primeira derivada com relação ao tempo. Agora vamos fazer a segunda derivada em relação ao tempo, que é a derivada dessa função. Então vai dar a derivada segunda de u em relação ao tempo. Vai ser a derivada dessa função. O a e o ômega são constantes, logo saem da derivada. Menos a ômega vezes a derivada ordinária do cosseno em relação a G e a derivada parcial de G em relação a T. Isso daqui vai dar a derivada do cosseno em relação a G vai dar menos seno. Então vai dar menos a ômega vezes menos com menos mais, já vou colocar o mais aqui, seno de G. Mesma coisa, a derivada de G de xt em relação a T vai dar somente menos ômega, vezes menos ômega. Então, colocando aqui de maneira mais organizada, a segunda derivada com relação ao tempo vai dar, colocando um menos aqui na frente, menos a ômega vezes ômega, ômega ao quadrado, vezes o seno de Kx menos ômega t mais φ. Perceba que essas duas expressões, a derivada segunda com relação à posição e a derivada segunda com relação ao tempo, elas são equivalentes, exceto por esses coeficientes, a frequência angular ao quadrado, aqui na derivada segunda em relação ao tempo, e aqui na derivada segunda em relação à posição, o número de ondas ao quadrado. Então, exceto por esses dois coeficientes, essas equações, esses dois termos, eles são equivalentes. E como que eu poderia corrigir isso? Bem, aqui no caso da segunda derivada em relação à posição, eu poderia multiplicar ambos os lados por 1 sobre k ao quadrado. Então, eu multiplico esse lado aqui por 1 sobre k ao quadrado e multiplico esse lado por 1 sobre k ao quadrado. Dessa forma, eu corto o k ao quadrado. Mesma coisa aqui no tempo. Só que aqui no tempo eu vou multiplicar por 1 sobre ômega ao quadrado. Então, aqui eu multiplico por 1 sobre ômega ao quadrado e aqui por 1 sobre ômega ao quadrado. Dessa forma, eu corto o ômega ao quadrado. E dessa forma também, as duas equações, de fato, ficam iguais. Então, eu posso dizer 1 sobre ômega ao quadrado vezes a derivada segunda da função de onda em relação ao tempo é igual a 1 sobre k ao quadrado vezes a derivada segunda da função de onda em relação à posição. Porém, eu ainda posso fazer mais algumas mudanças. Eu posso deixar esse termo, a derivada temporal, isolada. Então, eu multiplico ambos os lados por ômega ao quadrado. Vou multiplicar esse lado aqui por ômega ao quadrado e esse lado aqui por ômega ao quadrado, cortando assim os ômegas ao quadrado e ficando somente que a derivada segunda da função de onda em relação ao tempo é igual a ômega ao quadrado sobre k ao quadrado
vezes a derivada segunda da função de onda em relação à posição. Porém, o que é ômega ao quadrado sobre k ao quadrado? Bem, vimos aqui que a velocidade ela é ômega sobre k. Se eu tomar ômega ao quadrado sobre k ao quadrado, eu tenho a velocidade ao quadrado. Então, esse termo aqui, ômega ao quadrado sobre k ao quadrado, é a velocidade ao quadrado. Então, reescrevendo essa equação, teremos que a derivada segunda com relação ao tempo é igual a velocidade ao quadrado vezes a derivada segunda com relação à posição. E isso é exatamente o nosso objetivo, é a equação de onda progressiva. Então, a partir de uma função de onda harmônica, obtemos uma equação de onda progressiva. Mas, claro, podemos fazer o movimento oposto. Podemos, a partir de uma equação de onda progressiva, obter uma função de onda que seja a solução dela, utilizando o método das variáveis separáveis e transformada de Fourier. No próximo vídeo, podemos fazer então o caminho inverso, utilizando transformada de Fourier para obter uma solução para uma equação de ondas progressivas. E do mesmo modo, em um outro vídeo, podemos falar de equações de funções de ondas harmônicas tridimensionais e obter a partir delas também uma equação de onda progressiva tridimensional. Bem, pessoal, vou ficando por aqui, espero que gostaram. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Também compartilhe o vídeo e curta nossas páginas no Facebook, O Mundo da Incerteza e Economia Exata. Até o próximo vídeo.